Oi pessoal, tudo bem? Nesta aula iremos aprender esta bolsa manicure, uma bolsa muito linda, que ela tem um visor para esmaltes, com capacidade de 100 esmaltes, 50 cada lado. E temos também aqui o meio dela, que dá para você guardar todo o material. Uma bolsa muito útil, muito prática e super vendável. Mais uma peça linda para você compor seu catálogo aí no seu ateliê. Vamos estar iniciando nosso projeto com a colocação do viés no cristal. Aqui está o cristal cortado. Eu já coloquei o viés para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo. Mas todas as medidas dessa bolsa, ela vai estar no molde. Aqui eu usei o viés industrial. Temos aqui 8 partes. 4 partes desse cristal eu fiz a costura assim. Aí você costura 4 partes do cristal assim, e mais 4 partes dele dessa forma. Aí o viés em cima e o viés embaixo, vai ficar assim. Esse daqui, essa parte aqui vai ser a parte que vamos fazer o visor para pôr os esmaltes. Aí você vai fazer assim, você vai fazer 4 assim e mais 4 assim. Agora iremos colocar o zíper aqui no cristal. Aqui eu já adiantei. Aquele cristal que eu mostrei, que fizemos essas partes aqui, ele vai servir para fazer 4 mostruários que vai ficar dentro da bolsa. Ele vai ficar dessa forma. Aqui eu já fiz 3 e vou fazer agora com vocês essa quarta parte. Aí com o plástico vamos usar assim, esse com o viés em cima e esse daqui com o viés dos dois lados. Esse processo se repete nas outras 3 partes. Vamos costurar o zíper. Aqui vai ser 8 partes de zíper desse tamanho aqui, do tamanho do plástico. Lembrando que esse tamanho aqui está no molde. Aí vamos fazer assim, a gente vai costurar esse aqui e esse aqui. Lembrando que foram 8 partes, 8 pedaços de plástico que a gente fez isso aqui. Isso vai se repetir, como eu falei, nas outras 3. Vai ser um jogo, né? No caso assim, vai ser um conjunto que a gente vai fazer com 4 partes. Aí continuando, vamos costurar esse de cima. Aqui eu já coloquei o cursor. Aí eu vou costurar aqui no cantinho do viés. Aqui passamos o cursor. Eu coloquei aqui o zíper, o cursor, para abrir ele virado para mim da direita, no caso fechado da direita para a esquerda. Aí abre para a direita e fecha para a esquerda. Aí você, quando for costurar, você coloque todos na mesma posição.
Aí feito isso aqui, deixamos isso aqui reservado e agora a gente faz esse de baixo. Essa parte de baixo vai ser costurada aqui. Aí vai ficar assim. Esse aqui vai ser o processo de fazer assim. Os três, no caso vai ser 4 partes dessa. Todas essas 4 partes são feitas dessa forma. Que esse material que eu estou usando é o Nalio 600. Não precisou estruturar. Esse corte aqui eu utilizei a própria pressão para fazer o tamanho do corte, que vai ser aqui. A gente vai usar o mesmo tamanho, tá vendo? Aí eu risquei 4 partes dessa e vamos colocar primeiro esse daqui. Aí você vai colocar aqui o zíper bem no finalzinho aqui e passar uma costura. Pode passar no cantinho. Vamos colocar assim e passar uma costura aqui. Aí vamos formar o bolso de cima e o bolso de baixo. Você só tem que observar o plástico para ele ficar aqui embaixo reto, para não ficar, você não costurar troncho aqui assim, para não fazer, para uma parte não entrar mais do que a outra. Um exemplo assim, aí vai ficar troncho, tá vendo? Você tem que costurar aqui se baseando por aqui e deixando um espaço certo aqui do zíper. Pode ver que vai ficar bem certinho. Aqui embaixo tá certo e aqui vai ficar a distância bem certinha também. Aí puxa um pouquinho esse plástico de cima para ele ficar bem retinho aqui assim. Ele vai ficar aqui bem retinho. Você pode, ele pode costurar assim. Aí você puxou e faz a costura. E aqui vai segurando e deixando todo o caminho aqui do mesmo tamanho. Passa o cursor. Aí dá o retrocesso no final. E vamos costurar toda a volta dele. Se você não conseguir costurar aqui a curva, porque não tá dando pra ver, aí você começa daqui e depois vira e costura. Pronto, aí agora pode ver aqui a parte de trás. Aqui costurou certo. Aqui também. Aí a gente vai cortar toda essa sobra.
Pronto, agora temos os 4 prontos. Temos aqui os 2 espelhos. Aí a gente faz o pique para centralizar. Esse aqui eu estruturei com TNT 150, mas você pode estruturar também com EVA. Os dois foram estruturados com TNT 150. Aí aqui vamos pegar uma parte dessa daqui. Você vem e coloca aqui. Aí centraliza direitinho aqui. Pode pôr o clipe. E faz uma costura em toda a volta. Aí ficou assim, aí vamos repetir o mesmo processo na outra parte dessa. Essa parte aqui é a parte de cima. Aí aqui também a gente vai centralizar o meio, fazer o pique. Agora nessas duas iremos utilizar o 600. Aqui eu não cortei do mesmo tamanho, mas se você quiser pode cortar também do mesmo tamanho dessas daqui. Que a gente utilizou 4 partes, aí em vez de ser 4, aí você corta 6. Aqui eu cortei maior, um pouco maior. Aí eu vou costurar e depois eu vou cortar as sobras das duas. Aí aqui vai ser a parte de trás com a parte de trás do 600, porque essa aqui vai ficar interno. Quando a gente for montar a bolsa, essa aqui vai ficar por dentro da bolsa. Aí como aqui tá maior, não precisa você colocar o clipe para marcar, só é costurar e depois cortar. Aqui terminamos os dois e vamos cortar todo esse excesso e vamos colocar o vivo nessa parte aqui. Agora vamos colocar o vivo. Eu tenho aqui o vivo encapado, eu encapei ele com ali um 600, mas pode ser feito sem encapar. Aí eu vou estar colocando o vivo nessas duas partes. Aí eu vou colocar aqui na outra. Temos aqui os espelhos prontos. Aí vamos fazer os foles para pôr nele. Aqui eu fiz um, aí vai ficar assim. E vai pegar aqui esse e o outro que vamos fazer para o outro. Aí aqui vai ser a abertura do visor da bolsa.
Essa medida está no molde. Aí aqui eu coloquei 2 cursor. Aí temos aqui o nylon 600, vamos colocar ele virado para cima. O zíper, a parte de trás virado para baixo. E a outra parte do nylon 600 virado para baixo. Aí você faz uma costura aqui com o pé de máquina. Aí você abre aqui e rebate. Aqui ficou assim. Aí agora vamos pegar um dos espelhos e vamos medir. Eu vou colocar aqui no lugar e já mostro. Pronto, eu coloquei tudo no lugar. Podem ver que passou, que eu sempre deixo aqui um pouco maior. Aí você vai e marca onde vai cortar. Geralmente eu deixo 1 centímetro, 1 milímetro a menos. Aí no caso fica 9 milímetros. Aqui eu marquei aqui, aí aqui eu vou e corto. Aí feito isso, aí você tá aqui, eles estão assim. Aí você vai pegar essa parte de baixo, vai colocar a parte das costas do zíper e por cima o outro pedaço do 600 virado para baixo. Aí só ter cuidado para na hora de colocar aqui você não deixar ele enrolar aqui, aí você costurar ele vai ficar errado. Aí sempre observar isso. Aí botou aqui assim, você vai pegar um lado, aí vai colocar a parte das costas e depois a parte da frente do 600 e vai fazer a costura aqui onde marcou. Agora você vira aqui e faz uma costura aqui em cima das pontas. Aí aqui ficou aberto, aí a gente fecha dos dois lados, passamos uma costura. Se caso passou, aí a gente tira. E agora está pronto para a gente colocar os dois no lugar.
Agora vamos colocar aqui. Eu já fiz uma aqui, já tudo com acabamento. Aí você coloca aqui o clipe, faz o pique. Primeiro faz o pique, aí centraliza embaixo e em cima. Aí você pode clipar ela toda, ou pode fazer assim como estou fazendo. Coloca só em cima, aí centraliza aqui a parte de baixo e começa a costurar. Aí agora vamos pôr o viés. Eu vou colocar esse viés aqui. Esse aqui é um industrial. Mas se você tiver o Boneon, ele fica melhor, porque o Boneon é um pouquinho mais largo que esse. Pronto, ele vai ficar assim. Aí aqui a gente vira. Assim. Aí vamos agora colocar na outra parte. Ele vai ficar assim. Dessa forma aqui que eu fiz. Aí quando eu abrir, vai ficar o bolso. Aqui você abre a parte de cima. Como fizemos o pique anteriormente, aqui já está marcado. Aí você pode colocar aqui um clipe, ou pode grampear. Assim eu não aconselho muito grampear, porque dá muito trabalho para depois você tá tirando. Aí você pode fazer isso, você pode colocar o clipe em toda a peça e depois vem costurando. Eu só coloco aqui na parte de cima e vou controlando aqui na hora que estou costurando. Aí aqui eu centralizei em cima, podem ver que vai ficar assim, a peça aberta. Aí vamos colocar esse zíper dessa forma. Aí você pode fazer o seguinte, você pode travar aqui embaixo, aí costura aqui embaixo e costura em cima. E na parte de cima também. Aí não precisa de colocar o clipe e não vai sair do lugar. Aí a gente vai costurando toda a volta dele. Aqui no final você vê que bateu bem certinho. Até ficou assim. Aí aqui vamos passar o vivo. Aí vamos começar a passar o vivo assim por aqui. Aqui vai ficar o vivo bem coladinho aqui com essa parte, porque aqui é estreito, né? Mas
vai dar certo. Vai ficar igual isso daqui. Podem ver que aqui ficou bem juntinho. Aí aqui terminamos. Podem ver que deu certinho aqui o tamanho. Ele fica aqui um pouco apertado, mas quando a bolsa estiver montada, ele vai correr certo. Aí você ajeita aqui, passa aqui o cursor. E vai fazendo isso assim para ele pegar o formato aqui. Aí temos os espelhos da bolsa pronta. Pode ver que deu certinho. O outro. Aí agora vamos fazer o fole e o canal do zíper. Temos aqui o canal do zíper. Aqui eu fiz a estrutura com o TNT 150 e vou utilizar também o forro em nylon 600. Aí vamos utilizar essas duas alças em CA. Ela tem 10 centímetros. E essas duas meia argola. Eu estou usando de plástico, mas pode ser de ferro também. Você pode utilizar ela de ferro. Aí aqui vamos pegar um desse aqui. E vamos pôr ele assim, a parte da frente virada para o zíper, para a frente do zíper. E o forro virado para cima. Aí a gente faz a costura aqui.
fazemos o mesmo processo desse lado. E aqui fechamos aqui os dois lados. Agora vamos pôr o cursor no lugar. Aqui eu coloquei dois. Aí vamos agora pegar essa parte aqui no L600, a parte virada para cima. Aí vamos colocar aqui essa alça aqui, vamos pôr assim, e essa parte por cima. Aí vamos fazer uma costura aqui, pé de máquina. Aí agora a gente faz uma costura acima. E vamos agora medir no espelho. Eu vou colocar aqui, já mostro. Pronto, aqui eu coloquei. Aí aqui passou um pouco, porque eu sempre deixo passando. Aí agora a gente vai, marca e vai cortar.
corta em cima e corta o forro também. Aí vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Você puxa aqui o forro pra cá, bota assim, coloca essa parte aqui dessa alça, aqui sempre deixa um espaçozinho de 1 centímetro, 1,5 centímetros, e esse outro lado, parte de cima. E costura onde você marcou. E agora passou uma costura aqui. E esses dois lados a gente fecha. Agora você centraliza e faz os piques dos dois lados. Agora vamos pôr a alça. Essa aqui é uma alça em CA, tem 52 centímetros. Aí você vai marcar o pique que fizemos. Você coloca aqui a régua no 7. Aí você vai marcar aqui e aqui. Aí vai ficar com essa distância aqui de 14 centímetros. Aí daqui para o pique fica 7. Do pique para cá mais 7. Aqui você pode abrir para facilitar. Aí coloca a alça de onde você marcou para fora. Também, aí você vê aqui assim, ó, segura e você pode fazer isso, deixar a alça aqui dentro para facilitar, para não ficar
na hora de botar o fole ficar atrapalhando. Aqui já está pronto para pormos ela no lugar. Agora vamos estar fazendo a alça lateral. Aqui tem uma fita de CA, ela tem 1,40, dois mosquetões, eu estou usando aqui plástico, e um regulador. Aqui você passa assim, dobra aqui assim e faz uma costura em cima. Aí com essa parte virada para cima que você costurou, você vem até a ponta, aí pega um mosquetão, vira o encaixe dele para baixo, aí passa por aqui e volta, aí passa pelas duas partes aqui do regulador, aí vai ficar assim. Aí agora desse lado você vai pegar, continuando aqui que você fez, aí ele virado para baixo novamente e vai fazer uma dobra aqui embaixo e faz a costura. Aqui tá pronto a alça lateral. Aí aqui você vira pelo avesso, aí centraliza aqui os piques, você pode colocar o clipe em toda a volta dela. E na parte de baixo também. Aqui eu não vou botar na parte de baixo, eu já vou costurando direto. Eu vou colocar logo o outro lado, porque os acabamentos eu sempre coloco com um aparelho, aí facilita bastante para mim. Eu vou costurar esse lado e já mostro colocando o acabamento. Eu utilizo esse aparelho para estar colocando o viés. Em algumas bolsas eu não consigo passar por aqui, quando ela é muito grossa assim a camada, aí não passa, ela passa na parte reta, mas nas curvas fica ruim. Aí em algumas bolsas eu não utilizo o aparelho, mas na maioria eu sempre coloco com esse aparelho. Eu vou colocar o viés e já mostro para vocês. Temos aqui ela finalizada. Eu tive que usar um soprador térmico. Se você não tiver soprador térmico, pode usar um secador de cabelo. Como ela tem essas partes muito juntas em vivo,
Aí ela fica um pouquinho dura para virar, mas você consegue virar. Temos aqui o expositor. Dá para você colocar aqui uns 50 esmaltes a cada lado. E aqui finalizamos essa aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima.